Seja bem-vindo, eu sou o Jaybu e, como prometido, vamos começar agora a ter vídeos de produção musical no meu canal. É isso mesmo! Se você gostou da notícia, já dá um joinha aí pro prof. Então, qual que é a ideia? Toda quinta-feira eu vou trazer algum vídeo com uma dica de produção musical. Eu confesso para vocês que eu sou viciado em muitas coisas da produção musical. Atualmente eu produzo, né? Não tenho uma rotina de produção tão acerrada, mas eu amo fazer isso e eu tenho muitos truques legais para compartilhar com vocês. Tanto que assim, eu já era DJ, quando eu fiz o curso na IMEC, eu fiz o curso de produção musical. E eu sou nerd pra caramba. Pra você ter uma ideia, o meu computador, quando eu era moleque, não tinha nem tampa. Hoje em dia só tem tampa porque é um Mac. Então, eu realmente sou nerdão e adoro produção musical. Conheço muitos truquezinhos legais e eu vou começar agora toda quinta-feira postar um vídeo de produção musical aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como produzir músicas sem inspiração. Esse é aquele clássico, né, momento que você tá lá e aí você não consegue fazer uma música, não sabe o que fazer. A primeira dica que eu tenho é: para tudo, desliga o computador e vai dar uma banda. Respira fundo, vai dar uma banda, toma um chazinho de maracujá, enfim, essa com certeza é uma das primeiras dicas. Agora, uma coisa bem importante de você entender é que o seguinte: geralmente, quando acontece comigo esse tipo de bloqueio criativo, acontece quando eu não estou com rotina de produção. O que isso significa? É que, pra mim, a maioria das vezes, quando eu tô com algum bloqueio criativo, é porque eu tô numa fase sem rotina de produção. Não tem, galera. Se você fica muito tempo sem fazer a parada, é normal você ter um bloqueio criativo. Outra coisa bem importante que eu sempre falo para meus alunos, que na produção musical é fundamental, o DJ tem isso também, mas na produção musical, como envolve mais processos, é mais importante ainda. É você desenvolver um roteiro mental dos passos que você faz até chegar na tua música final. Como assim? Lembra daquele papo que eu já tive em alguns vídeos falando de repetição de padrões? O produtor musical, para ele criar a identidade dele, ele precisa repetir padrões. Mas não só por isso, ele precisa repetir padrões para ter uma espécie de roteiro para chegar na música até o fim. Então, se você analisar, por exemplo, qual que é o processo de iniciar uma música? Não tem uma regra, mas na música eletrônica, geralmente os produtores começam com o kick. Já no tech house, geralmente os produtores começam com o kick e montam a bateria. Por quê? Porque o groove da bateria ali, ele é fundamental para você começar a ter, né, a pegada da música. Então, para você fazer um tech house, geralmente esse é o processo, não é uma obrigação, mas geralmente esse é o processo. Você bota o kick, monta o groove da bateria, bota umas perquezinhas para já ter cara de tech house, aí vai para o baixo, depois sintetizadores e depois arranjo, depois etc. Agora, se você vai, por exemplo, fazer um Brazilian Bass, você pode, a maioria dos amigos meus que fazem Brazilian Bass, eles começam com o kick e já vão pro bass. Então isso é um roteiro mental, é você ter uma rota até chegar na tua música. E é importante que você evolua o teu roteiro mental e também é fundamental que você desenvolva ferramentas e entenda quais das áreas você tá mais fraco para estudar. Então pense que assim, para você virar produtor musical é uma parada meio sistemática. O que significa? Precisam de vários pilares, né? Então você vai ser o baterista, você vai ser o baixista, você vai ser o carinha da voz, ou não, né? Você pode pegar uma capela, mas você vai ter que achar o vocal certo. Enfim, você vai ser todos esses caras da banda, você vai ter que desenhar o baixo, você vai ter que ainda ser o tiozinho da mesa de som, porque o produtor musical vai processar o áudio para ele soar bem. Então você vai ser várias coisas. E você ainda vai ser o maestro, você tá entendendo? Então qual dessas áreas, é importante você identificar quais dessas áreas você tá mais evoluído e quais você tá menos evoluído. Na música pop como um todo, a maioria dos produtores musicais começam a música pela harmonia, para daí depois montar a melodia, para depois se preocupar com o resto que é bateria, etc. Então, a primeira mensagem que eu quero deixar está relacionada a você desenvolver o teu roteiro mental. Pode ser um roteiro não mental, você pode escrever num papel, uma caneta, mas o importante é você ter uma rota, certo?
Outra coisa que eu acho muito bacana e ajuda bastante é você ouvir músicas de outros gêneros para se inspirar. Hoje em dia tem tanta coisa legal pra gente ouvir que, vale muito a pena você ouvir coisas diferentes para você se inspirar. Presta atenção no que eu vou te falar agora, porque isso é uma coisa bem importante, principalmente se você não toca um instrumento. Imagine que você quer produzir tech house. No tech house tem bateria? No tech house tem baixo? No tech house tem synth? No tech house tem percussão? Agora imagine que você quer produzir techno. No techno tem bateria? No techno tem baixo? No techno tem percussão? Você está entendendo que os elementos e os instrumentos utilizados para a produção das músicas, eles são os mesmos. O que muda de um para o outro está relacionado principalmente na quantidade de notas, padrão rítmicos, tem menos ou mais notas. Tá aí uma grande dica, se você não toca instrumento, é importante que você tenha samples do gênero que você quer produzir. Por que se eu quero produzir tech house, é legal eu ter um banco de samples de tech house? Principalmente porque os instrumentos, eles vão estar na estética sonora. Isso serve de várias formas, então se eu pegar um bass aqui, você vai perceber que esse bass já vai ter cara de tech house. Por que esse bass vai ter cara de tech house? Porque é um banco de samples de bass de tech house. Então, você começa a olhar, olha, tem poucas notas. Olha, não tem muita variação de nota. É bem repetitivo, a frase musical é curta. Os samples, poucas notas. Então, se eu pegar os samples, eles vão me ajudar a entender o gênero que eu quero produzir. Olha só, a bateria tem bastante elemento, né? Geralmente os pratos são bem abertos, se for um tech house mais pra frentex. Então os samples, eles não servem só pra gente, digamos, utilizar, né? Eles também servem pra gente aprender sobre o gênero. Então tá aí uma dica, se você tá sem inspiração, busque samples no gênero que você quer produzir. Hoje em dia nós temos ferramentas tipo Splice, Loop Cloud, que são ferramentas online onde você tem trocentos mil samples por um preço super justo. Eu também sou viciado em sample, na verdade, eu tenho muitos samples, porque essa minha biblioteca de samples é da minha vida toda. Aqui nos meus places eu tenho samples de tudo que é tipo que você imagina. Então essa é uma outra dica bem bacana. Outra coisa bem importante é você, a cada nova pasta de samples, você adicionar aqui em Add Folder, porque só você adicionando as suas pastas aqui, você vai conseguir, na busca, encontrar os samples. Então, aqui nos Places, é aqui que estão indexados os arquivos que estão na tua biblioteca de samples. Então, tudo que você tem de samples, ou joga na mesma pasta que já tem aqui, e aí automaticamente eles vão aparecer, ou você tem que vir em Add Folder e adicionar. Uma dica bem legal é você ter aqui dentro a tua pasta de projetos. Observe que aqui eu tenho a minha pasta de projetos de 2020, Se eu abrir aqui, olha que bacana. Digamos que eu quero só o kick dessa música. Observe que esse é o ícone do projeto do Ableton. Se eu abrir a setinha aqui, aparece, se eu abrir o projeto agora, aparece cada canal, tá vendo? Então eu posso pegar o canal só da música lá, o kick da música, e reciclar, aqui eu peguei o kick daquela música lá que eu tava produzindo. Eu tenho mania de colocar o tom e a data que eu tô produzindo. Então, eu quero aqui no group ter minha batera, Então, se eu quiser eu carrego a batera inteira da outra música pra cá, Lembre que no processo de você, olha lá, aqui eu puxei da outra música. Tá? Deixa eu deletar aqui. Opa! Então, essa é uma ideia bem bacana, você está sem inspiração, você reciclar teus projetos antigos. Outra dica que é assim, cara, quando eu tô sem inspiração, muitas vezes eu faço isso que eu vou falar agora. Todos os meus samples, a grande maioria deles, eu coloco no Mixer in Key. Então, o que isso significa? Todos os samples, mesmo os de bateria, que geralmente vem sem o tom, eles vão estar aqui na minha biblioteca com tom. Então, se eu procurar aqui, por exemplo, por 8A,
teoricamente, né, salvo os casos dos que o programa errou, teoricamente tudo que tá aqui tá na mesma escala, certo? É óbvio que o Mixer.lk erra um pouco, mas se eu pegar 8A kick, teoricamente eu vou ter um kick 8A, ó, já peguei um que eu gostei. Escolher kick é uma coisa bem, né, complexa, mas beleza, esse é papo para outro vídeo. Se eu pegar 8A clap, teoricamente... Ah, professor, mas elemento rítmico precisa... Com elemento rítmico eu preciso me preocupar com o tom? Na verdade, turma, o que acontece é que se você pegar um sample de bateria no tom certo, a probabilidade dele combinar com a música vai ficar muito maior. Vamos ver, por exemplo, já tem um kick, já tem um clap, agora se eu pegar 8A hatch. Então, teoricamente, isso aqui é bom fazer um close, um close, né? Ó, então, teoricamente, esses samples já estão no mesmo tom. Então, vou criar um groovezinho rapidinho aqui, eu tenho mania de colocar pelo menos o kick e o hatch meio bem simplesinho assim mesmo. Então, aqui nós já temos um kick. Eu já vou fazendo algumas coisas que eu costumo fazer sempre quando eu produzo. Ó. Então, já botei o kick em menos 5, menos 6 mais ou menos. Já tem um clap, já tem um hatch. Teoricamente está tudo no tom. Por quê? Porque aqui vamos fazer um close hatch bem fechadinho, ó. Fazer ele meio beat. Teoricamente, tudo que eu fui colocando já está no tom. Então, 8A é Lá menor, né? Eu estou falando de usar a nomenclatura do Mixer.lk porque a maioria dos samples de bateria não tem o tom embutido, certo? Se eu colocar Lá menor, que é AM kick, ó, alguns kicks vai aparecer aqui, ó. Se eu colocar AM snare, ó, apareceu nenhum. Se eu colocar AM clap, então por isso eu passo, ó, esse aqui tem o tom desses claps, ó. Vamos botar um segundo clap aqui. Então, teoricamente, tudo que eu tô colocando aqui já tá no mesmo tom, certo? Então, essa é uma dica bem legal. E eu sei que 8A é Lá menor, então se eu vier AM, se eu vou botar 8A perk, aqui teoricamente essas perks estão no tom também. Então, eu já vou ir montando um groovezinho aqui. Então, beleza, já coloquei aqui essa perk. Vamos criar uma espécie de resposta para essa perk aqui, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, no segundo compasso e no quarto compasso eu vou fazer tocar essa perk, ó. Tô criando uma espécie de pergunta e resposta, né? Então tá aí uma outra coisa útil na produção. Então aqui, ó, como aquela lá tá batendo no 1, 2, ó, eu coloquei. Beleza, já temos ali um groovezinho inicial. Agora, pô, que bacana. Já tenho o meu groove de batera. Eu vou mostrando mais ou menos, além do como produzir música sem inspiração, já vou dando uns toques do que eu ia fazendo com isso aqui, ó. Eu já vou colocar aqui drums. Então eu já tenho o grupo da batera. Pronto, já tenho lá separadinho o grupo da batera e o kick. Então agora, ó, se eu pegar bass, AM, teoricamente todos os bass que estão aqui já estão no tom. Se eu estou fazendo um tech house, ó, achei já um sample legal, ó. Então, A maior não, A major. Ó, você pode também reciclar. Então essa ideia é muito boa, porque se você está sem inspiração, você pode ir buscando samples dos grupos de instrumentos, ó. Ó, esse aqui, se a gente colocar aqui bem no fundinho, ó, filtradinho, pode funcionar. Mais ou menos, ó, os acordes.
se você está buscando inspiração, essa dica de você digitar um tom aqui é uma das mais legais desse vídeo, certo? Reutilize timbres. Outra dica bem bacana se você está sem inspiração é, ao invés de você sentar para produzir o teu som, procura um tutorial no YouTube, porque aí você vai trabalhar no teu lado educacional, você vai estudar um pouquinho o que pode ser feito. Tá aí uma outra dica também muito legal. Ao invés de você sentar para produzir, você pode sentar, né, para basicamente assistir um tutorial e ganhar conhecimento. Então eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Não esquece de dar um joinha pro prof aí. A partir de agora, toda quinta-feira vai ter um vídeo de produção aqui no canal. Às vezes vai ser produção, às vezes vai ser mashup. Inclusive eu tenho um curso que é para você dar os primeiros passos na produção musical. É um curso de mashups, introduções, reedits e gravação. Esse curso, ele basicamente vai te ajudar a dar os primeiros passos na produção musical. Ele custa R$ 297, são mais de 7 horas de vídeo e tem toda a base do Ableton Live, o Ableton Live Essentials, né? O que isso significa? Você vai entender o que as janelas do programa fazem, você vai entender as configurações principais, as configurações de gravação, você vai entender também como criar mashups, você vai entender como dar um toque no teu set que foi gravado ao vivo, cortar erros. Então é um curso que não é focado em produção musical, mas ele é perfeito para você dar os primeiros passos na produção musical. Beleza? Se você está interessado, na descrição do vídeo tem mais informações sobre esse curso e os outros cursos e e-books e coisas que eu tenho nas redes sociais aí para vocês. Então, espero que você tenha curtido esse vídeo. Nos vemos no próximo. Não esquece de dar, né, aquele joinha. Se você ainda não está seguindo o meu canal, agora é um momento bacana, toda quinta tem vídeo de produção. Valeu, um grande abraço, até o próximo.